Aqui a apresentação da professora Unique, estamos dando continuidade à última apresentação, que foi uma ideia que queria esse livro, e hoje a gente já vai entrar mais concretamente no miolo do livro, que será um título mais provocativo para a reflexão do professor. Bom, pessoal, bom dia. Eu quero iniciar agradecendo ao professor Jair Nilson pela proposição do meu nome para estar fazendo uma leitura comentada deste primeiro capítulo, né, do livro que a gente vai discutir. Quero também parabenizar mais uma vez essa iniciativa, que eu acho que é bem importante, né, um espaço para que a gente possa trazer uma reflexão, dialogando com o livro e entendendo sobre as nossas diferenças, né, também os pontos que nos aproximam aqui no diretório e no campo da saúde coletiva de forma mais ampla. Esse capítulo que o Rubem Matos desenvolve chama Ciência, Metodologia e Pesquisa Científica, anotações segundo a perspectiva construcionista. E eu dei um outro título, porque eu estou lendo esse capítulo e estou trazendo para vocês a partir do que eu li. Então eu estou chamando de Sentidos da Pesquisa em Política, Planejamento e Gestão em Saúde, entre a busca da objetividade e a aspiração de solidariedade, que são, evidentemente, aspectos que ele vai trabalhar e que eu achei do mais importante e selecionei para esse recorte, para discussão com vocês. Então, vamos lá. Bom, o que o capítulo traz, ele começa com essa primeira nota, é que se trata de um debate exploratório sobre o que ele compreende, né? Como compreender a ciência e a prática de pesquisa, de modo geral, de modo mais amplo, na saúde coletiva e na área de política, planejamento e gestão. O que ele faz é, então, uma noção geral, questionar a noção de ciência marcada pelo ideal de objetividade, de unidade, progresso e, sobretudo, pela noção de verdade científica como um bem social, denunciando seu caráter de violência e dominação. Então, ele parte para um convite para que a gente possa pensar em termos de um outro ideal, um ideal que ele vai chamar de solidariedade, repensando a comunidade científica, suas práticas e interesses e suas relações com outras comunidades, como a política, evitando assim um conflito fratricida entre as tradições do campo. Então, acho que esse é um aspecto bastante importante e eu queria, então, estar desenvolvendo com vocês. A meu ver, o objetivo do capítulo seria analisar a ciência desde uma perspectiva construcionista, examinando a partir de contribuições do filósofo Richard Rorty e outros, o modo como damos sentido às práticas de pesquisa no campo da saúde coletiva e na área de planejamento, pesquisa e política. E aí ele vai fazer uma coisa que é bem legal, que é bem prática, né? Que acho que todos vocês que leram se viram ali um pouquinho, né? Especialmente quem está fazendo a pós-graduação agora, também os alunos de graduação, também nós, pesquisadores, que já estamos há um tempinho um pouco maior. Então ele vai analisar características da saúde coletiva, como a construção teórico-metodológica no campo, a formação de pesquisadores, as possibilidades de verificação da qualidade de um trabalho e as relações com os outros campos. Então, mais ou menos, a meu ver, esse é o objetivo do capítulo. Sendo, portanto, 3 eixos de análise. Ele vai lançar mão de 3 autores fundamentais, o Rorty, que eu falava, né? O Kuhn e a Norsetina. Então, para discutir a ciência como ideal de objetividade e solidariedade e a noção de verdade implicada nessas 2 possibilidades, ele vai lançar mão do Richard Rorty. Para discutir distinções entre a ciência normal e revolucionária, a noção de paradigma científico vai recuperar as contribuições que a gente conhece do Kuhn, também discutindo a partir de Kuhn ciência como uma prática fundada numa comunidade de cientistas. E, finalmente, essa última autora, a Karen Norsetina, que vai discutir contribuições da ciência para além das comunidades científicas. Então, basicamente, o que eu pensei foi apresentar quais são essas 3 fundamentações, né, as quais o Rubem Matos vai buscar para desenvolver como é que ele pensa essas contribuições na saúde coletiva, caracterizando esse campo da saúde coletiva. Então, a primeira delas é discutir um pouco a ciência como ideal de objetividade e solidariedade a partir deste filósofo americano. Então, ele tem um ensaio, né, de solidariedade e objetividade,
em que ele distingue duas formas com as quais nós damos sentidos aos empreendimentos humanos. Então, toda ação humana, ela seria, digamos, ela poderia ser, né, pensada a partir de duas distintas formas de compreensão. Então, uma delas é a aspiração de solidariedade e a segunda que ele vai chamar de busca da objetividade. No caso do ideal de solidariedade, a ação humana ela visaria uma contribuição específica para uma comunidade. Comunidade que pode ser aquela mesma do pesquisador, pode ser uma outra comunidade, e ele chega até a dizer, pode até ser uma comunidade imaginária, né? Mas existe essa noção de compartilhamento com uma comunidade. Então, os termos das ações são definidos conforme a comunidade com a qual nos relacionamos. E os argumentos fundamentais para aprovar ou rejeitar as ações não são necessariamente aceitos em outras comunidades. Então aqui a gente já começa a ver que a noção de verdade, dessa forma de pensar, especificamente agora falando, o empreendimento científico, tem a ver com a produção dos agentes humanos, a verdade como uma construção, né, em comunidades e não como descobertas. Então a verdade seria, digamos, um construto compartilhado para uma determinada comunidade, né? Então, a ciência como uma construção que logra ser aceita pelos pares. Então, essa é uma perspectiva. A segunda perspectiva, a do ideal de objetividade, é radicalmente diferente. Por quê? Porque ela parte de uma ideia que ela independe de uma determinada comunidade humana, né? Quer dizer, é um tipo de ação que não está voltado especificamente para essa comunidade, mas que transcende os modos de argumentar de qualquer comunidade, ou seja, há aqui uma certa pretensão de acessar algo para além das crenças, algo que possa valer, desculpem ali a redação, para todos os agentes humanos. Então aqui a gente começa a ver uma noção de verdade como aquela que corresponde à realidade e a ideia justamente na relação sujeito-objeto de que o pesquisador ele é capaz de desvelar essa realidade. Então a ciência como capaz de revelar, desvelar as leis da natureza e de prever acontecimentos futuros, tomando essa noção uma certa ideia de superioridade, que ele vai chamar a atenção no que eu havia falado de uma certa noção de violência simbólica que a ciência traz, né? Então, ela é superior aos demais, pois ela mostra, ela comprova o que de fato acontece. Então, esse seria um segundo sentido bastante encontrado, né, nas formas de produzir conhecimento pautados, digamos, nesse ideal de objetividade. Bom, então há uma tensão entre esses dois modos de compreender a ciência e a prática da pesquisa. O Kuhn mesmo vai dizer que são modos incomensuráveis. Aqui o Rubem Matos vai já lançar um pouco, né, alguns aspectos de Kuhn para dizer que eles não são paralelos, são distintos, não são comparáveis. E que existe ainda hoje uma ideia muito forte de se pensar a ciência com o modelo da objetividade. E aí é que ele vai começar, né, a trabalhar o seu texto fazendo esse convite para pensar a ciência como uma prática fundada nas crenças e valores das próprias comunidades. Esse é um aspecto importante. O segundo ponto, e lançando a mão do segundo autor, que fundamenta a reflexão do Matos, é a distinção entre ciência normal e ciência revolucionária e toda a contribuição da filosofia da ciência do Thomas Kuhn, que nós conhecemos um pouco. Então, em A Estrutura das Revoluções Científicas, ele vai diferenciar duas formas de ciência, uma ciência normal, paradigmática, e uma ciência revolucionária, né, aquela justamente fruto de uma revolução científica, o que não quer dizer fruto de um último paradigma. Essa é justamente a noção que ele tenta trazer, né, a distância que existe na proposição de um novo paradigma, daquele paradigma que entra em crise. Então ele começa a discutir a noção de paradigma como um conjunto de elementos que uma comunidade científica utiliza para orientar suas práticas. Então é esse paradigma, digamos, esses pressupostos básicos, né, que definem o que é o objeto daquela ciência, as formas de acessar esse objeto, portanto, todo o percurso teórico, metodológico. Então esses compartilhamentos, né, esses pressupostos, e que, digamos, fazem com que os pesquisadores avancem em seu campo. Ele até faz uma pequena crítica, né? Produzem muitos artigos porque estão ali no mesmo paradigma, né? Compartilhando esses pressupostos. Então, essa é a ciência normal. Fala também nesse processo, justamente, que há uma incomensurabilidade, né, entre os paradigmas em disputa. Então, não há um critério comum que sirva de base para superar as diferenças mediante a argumentação. Então, os paradigmas eles vão no processo da revolução científica, né, eles vão
se justapondo, eu diria assim, quer dizer, aqui já uma indagação que ele pode fazer, que a gente pode trazer para o nosso campo. É possível, por exemplo, podem ciências humanas serem regidas por um só paradigma, né? A gente tem uma outra realidade. Então, uma crítica feita a Kuhn, que ele trabalhou muito com as ciências naturais, particularmente com a física, né? E que talvez essa discussão não tenha tanta correspondência em outros domínios como nas ciências humanas. Ele vai retomar isso lá na frente para pensar a saúde coletiva. Ou ainda, existem ciências em estado pré-paradigmático, ou seja, várias teorias, né, todos candidatos a paradigma, né? Então ele faz o autor faz recupera essa crítica para ajudar a problematizar. Mas, ou seja, aqui eu só trouxe alguns elementos para a gente guardar em mente a noção de paradigma e a noção e a pergunta sobre a possibilidade de coexistência desses vários paradigmas. O terceiro ponto ainda do Kuhn é a ciência como uma prática fundada numa comunidade de cientistas. Então ele vai dizer que no cotidiano das investigações há uma série de elementos considerados como dados, como incontroversos, como eu dizia, né, dentro da ciência normal. Uma comunidade científica é justamente aquela que comunga os mesmos pressupostos. A comunidade regula a sua própria produção pelo exercício mútuo da análise crítica dos trabalhos. E é também a comunidade científica que avaliza os resultados das investigações científicas à luz do paradigma vigente. Então, aqui é um convite a gente pensar como se passa na comunidade da saúde coletiva, se somos uma comunidade mesmo, né? Se partilhamos dos mesmos pressupostos. Enfim, então esses três primeiros elementos que eu trouxe para a gente então começar a discutir a saúde coletiva. O que é que ele vai dizer nessa leitura que ele faz? Que a saúde coletiva é um encontro de várias tradições de pesquisa. Ele não fala que é um campo multiparadigmático, nada disso. Ele começa essa provocação e dizendo que ela, na verdade, se compõe por um mosaico, por uma multiplicidade de tradições de pesquisa profundamente distintos. E que isso se dá desde a sua fundação. Isso é importante pensar, né? Então, são várias matrizes disciplinares, com aporte de distintas disciplinas, né, especialmente das ciências sociais. Um amplo leque de preferências teórico-metodológicas, aqui entrando especificamente na área de planejamento e gestão, a gente tem Marx, Foucault, especialmente Marx no início, Bourdieu, Giddens, Gramsci, Testa, Matos, né? Tantos outros. Uma grande diversidade de recortes temáticos, então desde o estudo das instituições, o estudo das práticas, a análise do Estado, a análise de uma experiência concreta, local, uma possibilidade inúmera de tomar os objetos. Uma grande diversidade de desenhos de estudo, de grandes inquéritos a estudos de caso, combinando várias técnicas de pesquisa, né? E aí ele vai dizer também, uma coisa importante, é que esse campo se configura pela atuação de distintos pesquisadores formados em outras tradições de pesquisa. Então, não bastasse essa multiplicidade, esse mosaico, né, de perspectivas, de tradições de pesquisa, os pesquisadores que ali estão foram formados em outros campos e atuam nessa área com seus frames, com suas teorias, né, com suas... Então, isso ele vai dizer que não há nada que se pareça com um paradigma único, nos termos de Kuhn, né? Então, como se dá a construção teórico-metodológica nesse campo? Já que não existe uma unidade comum, né? E ele começa então a fazer o que eu dizia, a confundar, a pensar, né? Fazer algumas considerações a partir do ponto de vista dele, construcionista. Então, primeiro, abandonar a ideia que as metodologias correspondem a uma prescrição de procedimentos a serem seguidos de modo correto. Tá? Não há uma metodologia ou não é a metodologia que vai permitir desvelar o real, né? A metodologia, portanto, como um conjunto de reflexões que justificam um conjunto de escolhas efetivas no processo de pesquisa, escolhas feitas na perspectiva intencional de equacionar as perguntas. Então, o que é importante é compreender que esse repertório de conceitos e contribuições teóricas não é meramente montado pelo pesquisador, mas resulta em parte das tradições às quais ele foi apresentado e esse vocabulário, portanto, é construído com base no arcabouço anterior, dentro e fora da saúde coletiva. Então, ou seja, ele vai começar a mostrar que o que é importante talvez seja justamente aquele movimento que a gente fala, usando aqui talvez outros epistemólogos, particularmente Bachelard, da construção do objeto, da formulação de uma pergunta relevante, da coerência interna, né, ao lançar mão de teóricos específicos que permitam uma interpretação adequada, né? Ele vai começar então a pensar nessa possibilidade
E aí faz uma discussão que eu achei interessante também, justamente que os pesquisadores da área, os novos pesquisadores, eles estão diante, né, de distintas crenças e hábitos, fora e dentro da saúde coletiva. O que ele vai chamar a atenção, que é importante, é que precisam ter cautela ao trazer os pressupostos de outras áreas, portanto, começando um processo mesmo de pensar a ciência como aquela que se afasta do senso comum. Isso está, né, em diversos filósofos da ciência, historiadores da ciência, produzindo, portanto, narrativas diferentes do senso comum. Então, ele vai chamar a atenção um pouco para esse movimento da entrada de novos pesquisadores. Aqui fez só uma observação. Outro ponto importante que tem a ver com uma característica do campo diante dessa multiplicidade de possibilidades de pesquisa, né? E da incomensurabilidade dessas diferentes tradições, que é importante guardar em mente. Então, como fazer a avaliação dos pares, né? Então, a comunidade é quem avaliza. Lembra o conceito de comunidade? Como é que é feito, então, essa comunidade? E ele vai dizer, nós não temos uma única tradição de pesquisa, portanto, os elementos para julgar a qualidade de um trabalho em relação aos outros dependem de uma série de outras questões, quer dizer, a necessidade, portanto, de analisar os trabalhos à luz do próprio vocabulário que o estudo se constrói. Essa aqui é uma perspectiva dele, né, como eu dizia antes. A análise é feita por meio das escolhas teóricas, nos diálogos com os autores escolhidos, na coerência com escolhas metodológicas e na capacidade de equacionar, de resolver as questões que se apresentam. Então, é como se fosse esse o esforço de quem está avaliando, né? Ele pode não dominar a teoria, não dominar a metodologia, mas ele terá que observar essas questões. Então, a qualidade de um trabalho estaria justamente na capacidade de conduzir um processo argumentativo coerente para alcançar os propósitos da pesquisa e a capacidade de delinear o alcance e os limites do trabalho. Então, essas seriam algumas características importantes. Ainda assim, existem muitas resistências, né? Então, ele coloca, ainda assim, sempre existirão no campo da saúde coletiva os que não aceitarão as conclusões por partilharem as premissas de determinado processo argumentativo, por não aceitarão, por não partilhar, né? Ou por não estarem habituados com as estratégias de pesquisa empregadas. Então, ainda assim, tem muita resistência. De modo que a gente começa a perceber que essa é uma comunidade atípica, distinta do que chamou Rory e Kuhn, constituída por tradições de pesquisas incomensuráveis entre si, não havendo um elenco de premissas compartilhadas por todos, né? Então, esse é um aspecto para a gente desenvolver. E aí é que ele chama a atenção para o perigo do conflito fratricida no campo, né? Um confronto que pode existir se a gente pensar a ciência como nos termos da objetividade, julgando que na saúde coletiva vertentes teóricas ou tradições de pesquisa são superiores às demais, estaremos anunciando no campo este conflito, né? Aberto. Então é importante abandonar tal pretensão, considerando distintas formas de produzir verdades, portanto construtos, e de produzir um conhecimento adequado a seus propósitos. Essa é a noção dele. Quer dizer, é importante, a verdade como construto seria essa possibilidade de produzir conhecimento adequado aos propósitos, né? Bom, finalmente, a terceira autora, e é o quarto ponto que eu desenvolvo a partir do texto do Matos, é a norcetina, australiana, socióloga, né, que vem tomando muito a discussão sobre a vida dos laboratórios, discutindo meio que a partir de Kuhn, como se organizam as comunidades científicas, né? É bem interessante os trabalhos dela, eu dei uma olhada. Então, ela examinou as formas como os cientistas levam em conta, nas suas práticas de pesquisa, um conjunto de preocupações para além da própria comunidade científica, própria comunidade. E aí ela observa que as decisões dos pesquisadores parecem ser o produto de um conjunto amplo de interesses, não necessariamente coerentes entre si e que atravessam as várias situações cotidianas. Então, ela traz um exemplo aqui, estudando, né, a vida de um laboratório. Ela mostra que nesse laboratório você tem vários interesses em jogo, desde o aluno que quer aprender a fazer pesquisa, esse é o mesmo aluno que quer publicar em coautoria com um autor renomado, esse autor renomado que quer dar sequência a um debate com outro autor renomado, o interesse de fortalecer o grupo de pesquisa, de obter financiamento para pesquisas futuras, ganhar dinheiro com patente, ela coloca, né? E impactar com seus resultados em decisões políticas. Então ela traz esses exemplos
e esse é o último que eu vou tomar para a gente pensar o nosso campo. Mas, em geral, o que a nossa Tina está chamando a atenção é que a rede de diálogo dos cientistas não se encerra no âmbito das comunidades científicas às quais eles pertencem. O conhecimento científico circula por novas instâncias, né, das quais a bancada do tecnólogo ou a mesa do formulador de políticas é o exemplo mais comum. E, ao circular por esses âmbitos, esses produtos científicos adquirem novos sentidos. Então, para finalizar, já caminhando para finalizar, vou pegar esse último ponto que ela traz, né? Então, impactar com seus resultados em decisões políticas. Seria essa uma aspiração, um sonho de pesquisa em nossa área? E aí o Rubem vai trabalhando que em nossa prática de pesquisa, a gente não leva apenas em conta as tradições da pesquisa, a saúde coletiva não leva em conta apenas a pesquisa, mas eventualmente fazemos escolhas baseadas no sonho de contribuir para a vida da comunidade mais ampla, para a reforma sanitária brasileira, para o fortalecimento do SUS, né? E essa é uma grande marca também desse campo da saúde coletiva. Então, para finalizar, eu não sei como é que eu estou o tempo, desculpem, mas a gente pode seguir conversando. Como compreender a prática de pesquisa em saúde coletiva na área a partir das proposições que o Rubem Matos traz, fundamentado nesses 3 autores que eu trouxe? O primeiro deles, né, o Rory, que traz a discussão sobre ideal de objetividade e ideal de solidariedade para pensar a ciência, as várias práticas na ciência. O segundo foi o Kuhn, com a discussão de paradigmas. E a terceira, a nossa Tina, pensando que as ações da comunidade científica são para além delas, né? Então, primeiro, que há ainda uma forte tendência de pensar a ciência em termos do ideal de objetividade, o que se reproduz na saúde coletiva e também na área de política, planejamento e gestão. Ele chega a trazer o exemplo dos estudos do tipo evidência, né? Evidência para as políticas, como sendo assim, uma coisa que um certo ideal, né, de pretensão, de esgotar aquele assunto, de trazer a melhor evidência, né, de trazer o achado mais próximo da realidade. Uma incomensurabilidade, um diálogo que não existe entre as várias vertentes e tradições de pesquisa, o que coloca desafios importantes para a avaliação da qualidade acadêmica, como eu trouxe, e, finalmente, que esse é um campo marcado profundamente pelo sonho de contribuição em campos extracientíficos, intenção essa que se apresenta como uma aspiração de solidariedade. O que dá sentido à nossa prática de pesquisa é contribuir para uma mudança social mais ampla. Então, enfim, são esses 3 pontos. Eu termino aqui e a gente, então, pode discutir a partir do entendimento de vocês, também desse capítulo. Tá bom?